Já se passaram 135 dias de guerra, e a equipe de Trump começa a questionar seriamente se a Rússia tem mesmo interesse em pôr fim ao conflito. Fontes revelam que os Estados Unidos estão explorando formas de pressionar o Kremlin, mas os resultados dessa estratégia ainda são incertos. O que mais chama atenção é que, pela primeira vez, os aliados ocidentais começam a sentir os efeitos colaterais da política americana. Muitos já buscam fornecedores alternativos de armamentos, uma mudança que Washington não esperava e não gostou nem um pouco. A administração Trump parece não ter compreendido uma verdade simples: toda ação gera consequências, e agora elas começam a aparecer. As manchetes recentes não deixam dúvidas. Notícias alarmantes sobre um suposto plano russo de ofensiva no leste da Ucrânia, com um poderio 10 vezes superior, circularam com força. A fonte: o Instituto de Estudos de Guerra. O problema é que o Instituto jamais fez tal afirmação. O que temos aqui é um clássico caso de telefone sem fio, onde a informação se distorce até se tornar irreconhecível. Enquanto isso, a realidade no fronte é outra. As forças russas enfrentam dificuldades crescentes, especialmente na região de Belgorod, onde as tropas ucranianas têm agido com eficácia, destruindo equipamentos e minando a capacidade operacional do inimigo. Um vídeo recente mostrou em detalhes o que acontece quando drones atingem helicópteros russos. O resultado não é nada animador para Moscou, e as más notícias não param por aí. Em Tver, um ex-combatente do grupo Wagner, Machin Kaiskov, foi preso após causar confusão e agredir policiais. O homem, que participou da invasão na Ucrânia, estava embriagado e tentou atacar os agentes que o detiveram. Esse é apenas um exemplo do que vem acontecendo nos bastidores dessa guerra. Mas voltemos ao cenário internacional. Fontes próximas à Casa Branca admitem que a meta de um cessar-fogo até 20 de abril fracassou. A frustração com a Rússia cresce a cada dia, especialmente porque o Kremlin parece ganhar tempo sem apresentar propostas concretas. Agora, os Estados Unidos preparam medidas mais duras para forçar um acordo, mas o foco ainda é pressionar Kiev e Moscou de forma equilibrada. Nos bastidores, autoridades americanas criticam a postura ucraniana nas negociações, mas a maior preocupação é com a resistência russa em ceder em pontos-chave, como a exploração de recursos naturais e o avanço das conversas de paz. A desconfiança em relação a Putin é evidente. Em conversas privadas, representantes do governo americano discutem como convencer o líder russo a aceitar um acordo de longo prazo. A estratégia inclui sanções econômicas e pressões diplomáticas, mas até agora os resultados são limitados. Recentemente, os Estados Unidos impuseram sanções a 4 indivíduos e entidades ligadas ao fornecimento de armas russas para grupos como os Houthis e o Hamas, além de bloqueios relacionados ao comércio de grãos ucranianos. Curiosamente, a esposa do empresário Boris Rotenberg, Karina Rotenberg, foi retirada da lista de sanções, um sinal de que nem tudo é o que parece. Enquanto isso, as negociações entre Rússia e Estados Unidos continuam. Kirill Dmitriev, chefe do Fundo Russo de Investimentos Diretos, visitará Washington nesta semana para encontros com o enviado especial de Trump para o Oriente Médio. O objetivo é discutir formas de melhorar as relações entre os dois países e, quem sabe, avançar em direção ao fim da guerra na Ucrânia. Essa será a primeira visita de um alto funcionário russo à capital americana desde a invasão em 2022, um sinal de que, apesar das tensões, o diálogo ainda existe. Mas há um detalhe interessante: as sanções contra Dmitriev foram temporariamente suspensas para que ele pudesse obter o visto. Fontes revelam que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos recebeu um pedido formal para flexibilizar as restrições, pelo menos por enquanto. Isso acontece em meio a um novo escândalo envolvendo Dmitriev, acusado de corrupção em investigações recentes. Para os americanos, porém, isso não é prioridade. O que importa é manter o canal de comunicação aberto, mesmo que isso signifique fechar os olhos para certas irregularidades. Enquanto isso, os Estados Unidos tentam garantir que a Europa continue dependente de seu armamento. Em uma reunião recente com ministros da Letônia e da Eslovênia, o senador americano Marco Rubio deixou claro que qualquer tentativa de excluir empresas americanas de licitações europeias será vista como um ato hostil. A administração Trump planeja até mesmo um decreto para facilitar a exportação de equipamentos militares, uma medida que reflete a preocupação com a perda de influência no mercado europeu. O problema é que, depois de tantos desentendimentos, a Ucrânia já não é vista como um parceiro confiável. Muitos países perceberam que, a qualquer momento, Kiev pode interromper o suporte técnico ou a manutenção dos armamentos já fornecidos. Por isso, a busca por alternativas é inevitável.
Essa é a consequência natural de uma política externa baseada em ameaças e decisões tomadas por quem parece não entender as regras básicas das relações internacionais. Se você quer acompanhar de perto esses desdobramentos, apoie este canal. Um like, um comentário ou uma assinatura fazem toda a diferença. Essas ações ajudam a impulsionar os vídeos, especialmente quando você se inscreve e assiste assim que o conteúdo é publicado. O algoritmo do YouTube valoriza esse tipo de engajamento, e isso nos permite alcançar mais pessoas. Para quem deseja contribuir financeiramente, temos o Patreon, onde você pode apoiar o trabalho com doações recorrentes. E se você quer navegar na internet sem restrições, experimente o NVPN, uma ferramenta desenvolvida em parceria com especialistas em segurança digital. Com ele você acessa YouTube, Discord, Twitter e qualquer outro serviço sem bloqueios, na velocidade normal. Afinal, ninguém deveria ter o poder de decidir o que você pode ver, ouvir ou ler. Baixe o NVPN agora mesmo, os links estão na descrição. E ao adquirir o serviço, você também ajuda a manter este canal ativo e a produção de novos vídeos. Agora vamos ao que realmente importa, os acontecimentos das últimas 24 horas. A guerra continua, as negociações patinam e o mundo assiste, cada vez mais dividido, a um conflito que parece não ter fim à vista. Consequências que se estendem muito além do que se imagina. E se essa tendência continuar, a administração Trump pode acabar inviabilizando qualquer negociação séria. Afinal, com uma postura tão descuidada em relação à segurança da informação, até mesmo dados sensíveis podem cair nas mãos erradas. E não estamos falando de teorias da conspiração. O caso do assessor presidencial Mike Waltz é um exemplo cristalino. Segundo documentos obtidos pelo The Washington Post, o alto funcionário usou sua conta pessoal do Gmail para discutir detalhes críticos do conflito, incluindo posições militares e sistemas de armamento. E não para por aí, Waltz enviava trechos de sua agenda confidencial e outros documentos sensíveis por e-mail, copiando-os depois para o Signal, um aplicativo supostamente seguro, mas que na prática, não oferece garantias quando comparado a canais oficiais. O que mais impressiona é a naturalidade com que isso acontece. Fontes do jornal afirmam que, em alguns casos, o próprio Waltz encaminhava informações diretamente do Gmail para o Signal, como se fosse um procedimento normal. E o mais absurdo? O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, declarou que não há evidências de que Waltz tenha usado contas pessoais para fins oficiais. Mas convenhamos, depois de tudo que já vimos, como o uso do Signal por membros da administração Trump, incluindo o secretário de Defesa Lloyd Austin e o próprio ex-presidente, ninguém mais deveria se surpreender. O escândalo só cresce, e quanto mais se investiga, mais grotesco ele se torna. Agora, se você acha que isso é o pior, espere para ouvir o que Trump fez ontem à noite. Não é exagero dizer que a decisão de impor tarifas globais é uma das mais desastrosas da história recente. Em resumo, o governo anunciou tarifas justas para todos os países, mas com uma lógica tão distorcida que ignora completamente o comércio de serviços e se baseia apenas na venda de bens físicos. O resultado? Uma medida que atinge aliados, inimigos e até mesmo países que mal têm relações comerciais com os Estados Unidos, como a Rússia, cujo volume de trocas com Washington é irrisório. Mas o impacto real é devastador. Empresas americanas já estimam perdas de até 2 trilhões de dólares, e a reação internacional foi unânime. Até os pinguins da Antártida parecem ter sido afetados, tamanha a falta de sentido da medida. Não sou economista nem especialista em política externa americana, mas até um leigo consegue enxergar o absurdo. Uma decisão que prejudica os Estados Unidos, seus aliados e a estabilidade do comércio global, tudo em nome de uma suposta justiça, que não passa de retórica vazia. Enquanto isso, o mundo continua a se perguntar, até onde vai essa espiral de decisões impulsivas? Enquanto os Estados Unidos patinam em suas próprias contradições, a Ucrânia avança em uma frente que pode, finalmente, trazer algum avanço concreto. O presidente Volodymyr Zelensky anunciou uma cúpula internacional para esta sexta-feira, 4 de abril, com o objetivo de discutir a formação de um contingente de paz para o país. Ainda não foram divulgados quais países participarão, mas a expectativa é alta. Zelensky deixou claro que a reunião será baseada em propostas ucranianas e terá um caráter profundo, sinalizando que não se trata apenas de um gesto simbólico. A ideia de um contingente de paz não é nova, mas ganha força em um momento em que o apoio ocidental, especialmente dos Estados Unidos, parece cada vez mais instável. No entanto, há um detalhe crucial.
Para que essa força de paz seja eficaz, ela precisa, antes de tudo, conter a Rússia. E isso só será possível se a Ucrânia conseguir impor perdas insustentáveis ao inimigo, tanto no campo de batalha quanto na economia. Em outras palavras, a única estratégia viável por enquanto é continuar pressionando Moscou até que ela não tenha outra opção senão negociar em termos aceitáveis para Kiev. Enquanto isso, a guerra da informação segue tão intensa quanto a dos campos de batalha. Um exemplo disso é o recente caso do suposto ataque ucraniano a um ônibus em Orliva, amplamente divulgado pela mídia pró-Kremlin. O Insider conduziu uma investigação detalhada e revelou o que muitos já suspeitavam. Trata-se de mais uma manipulação. As imagens divulgadas mostram um ônibus com danos na parte traseira, mas não há vestígios de mísseis, drones ou qualquer outro artefato que comprove a versão oficial. Pior, as fotos dos supostos fragmentos de armamento são idênticas às usadas em outros incidentes, como se fossem um kit reutilizável de propaganda. O mais preocupante é que veículos de comunicação que se dizem independentes reproduzem essas narrativas sem questionamento, tornando-se cúmplices da máquina de desinformação russa. Não é apenas uma questão de ética jornalística, é uma questão de sobrevivência. Quando se aceita cegamente a versão de um regime que já mentiu inúmeras vezes, não se está fazendo jornalismo, está se fazendo propaganda de guerra. E infelizmente, esse é um erro que muitos ainda insistem em cometer, de manipulação. As imagens falam por si, mas a verdade exige mais do que olhos distraídos. Aqueles que insistem em repetir versões sem confrontá-las com fatos não estão apenas sendo negligentes, estão ativamente alimentando uma máquina de mentiras que já custou milhares de vidas. Quando um projétil de 152 milímetros deixa crateras 3 vezes maiores do que as apresentadas em fotos suspeitas, quando os cones de sinalização desaparecem misteriosamente entre uma imagem e outra, quando os danos em um ônibus não condizem com a narrativa oficial, não há espaço para dúvidas, alguém está mentindo. E não é difícil adivinhar quem. O problema não é a complexidade da guerra, é a preguiça intelectual de quem deveria investigar. Enquanto alguns se contentam em reproduzir comunicados de imprensa de ocupantes, outros dedicam horas a comparar calibres de munição, analisar padrões de destruição e cruzar dados com manuais de artilharia. O resultado? Uma constatação óbvia: as autoridades de ocupação mentem. Não por acaso, mas por estratégia. E cada vez que um veículo de mídia repete suas alegações sem questionamento, está validando essa estratégia. Mas há ataques reais. Ataques que não precisam de montagens fotográficas para provar sua brutalidade. No dia 2 de abril, mísseis balísticos russos atingiram Kryvyi Rih, matando civis e destruindo infraestrutura crítica. 14 feridos, 4 mortos, números que Vladimir Zelensky confirmou. Isso não é dano colateral. Isso é terrorismo de Estado. E enquanto o Kremlin insiste em chamar suas bombas de operações especiais, o mundo assiste a cidades inteiras serem reduzidas a escombros. A única resposta possível? Pressão. Pressão econômica, militar e diplomática até que Moscou seja forçada a recuar. Como disse o porta-voz ucraniano, a guerra só termina quando a Rússia decidir parar. Até lá, cada dia de hesitação é um dia a mais de sofrimento. E os ataques não se limitam às linhas de frente. Em Kharkiv, um drone russo atingiu um prédio residencial de 16 andares, ferindo 5 pessoas, incluindo uma criança de 10 anos. Em Belgorod, um bombardeiro estratégico Tu-22M3 caiu, oficialmente por falha técnica. Mas cada aeronave perdida é um alívio para as cidades ucranianas que não precisarão mais temer seus mísseis. Enquanto isso, na região de Sumy, drones ucranianos continuam a destruir equipamentos russos em solo inimigo, tanques, caminhões de combustível, sistemas de comunicação. Cada veículo destruído em território russo é um a menos para ser usado contra civis em Kherson ou Odessa. Mas a verdadeira linha de defesa da Ucrânia não são drones nem sanções, nem mesmo sistemas de defesa aérea fornecidos pelo Ocidente. São os soldados ucranianos. Homens e mulheres que lutam não por uma ideologia abstrata, mas por suas casas, suas famílias, seu futuro. E eles precisam de apoio. Hoje, a 53ª Brigada Mecanizada lança um apelo urgente. Faltam veículos de engenharia, equipamentos de fortificação, suprimentos básicos. Estamos cavando trincheiras com paz porque não temos máquinas, dizem eles. Precisamos de transporte para evacuar feridos, de combustível para manter as operações, de tudo. A meta é alta, milhões de hryvnias, mas cada contribuição é uma vida salva na linha de frente. Enquanto isso, em Demidova, as forças ucranianas continuam a repelir tentativas russas de romper o cerco.
Imagens de drones mostram soldados inimigos sendo abatidos enquanto tentam fugir. Em Belgorod, novos vídeos revelam os destroços de helicópteros russos atingidos, mais um golpe na capacidade logística do Kremlin. E em Vuhledar, a aviação russa bombardeia posições ucranianas, numa demonstração clara de que a guerra não dá trégua. A escolha é simples, ou se está do lado da verdade, ou se está do lado da propaganda. Ou se apoia aqueles que lutam pela liberdade, ou se fecha os olhos para quem a sufoca. Não há meio termo. E cada um de nós, onde quer que esteja, tem o poder de decidir de que lado quer ficar. As imagens divulgadas pelos militares ucranianos não deixam margem para dúvidas. Os helicópteros russos foram atingidos com precisão cirúrgica, e pelo menos um deles jamais voltará a voar. O canal Fighter Boomer, próximo às Forças Armadas da Rússia, tentou minimizar o impacto, mas até mesmo suas análises, recheadas de um otimismo forçado, admitem o óbvio: os danos são irreversíveis. A questão nunca foi se os vídeos vazariam, mas quando. E quando vieram à tona, expuseram não apenas a fragilidade da logística aérea russa, mas também a desesperança de quem tenta maquiar a realidade. O que mais impressiona não são os destroços, mas a narrativa que se tece em torno deles. Enquanto alguns insistem em pintar um quadro de normalidade, os pilotos não sofreram baixas, os outros helicópteros decolaram horas depois. A verdade é que cada imagem é um testemunho mudo da incompetência e do desespero. 4 aeronaves destruídas ou seriamente avariadas em um único ataque. 4. E ainda assim, há quem ouse dizer que tudo está sob controle. Mas controle para quem? Para os generais que mentem em coletivas de imprensa? Para os blogueiros militares que confundem jogos de videogame com guerra real? Enquanto isso, no fronte, a realidade não perdoa. Em Kursk, a ofensiva ucraniana avança, e as tentativas russas de conter o avanço são tão desesperadas quanto ineficazes. Fontes pró-Kremlin correm para limpar a narrativa, mas até mesmo canais alinhados ao Ministério da Defesa russo, como Severny Veter, admitem a gravidade da situação. Fala-se em combates intensos em retirada estratégica, mas o que se vê são tropas exaustas, logística falida e uma população civil em pânico. A cada nova publicação de informações não verificadas, a cada mentira propagada como verdade, são vidas que se perdem, não apenas as dos soldados, mas as de famílias inteiras que acreditam em falsas promessas de segurança. Na região de Sumy, quase 50.000 pessoas já foram evacuadas e o número só cresce. Crianças, idosos, civis que não pediram essa guerra, mas que agora pagam o preço da arrogância de Moscou. Enquanto isso, em Pokrovsk, a linha de frente se mantém em um impasse sangrento. Os relatos dos combatentes são claros. Não há avanços significativos, apenas um vai-vem de posições, onde cada metro conquistado custa rios de sangue. A falta de água, de suprimentos, de veículos, tudo isso não é coincidência, mas sim o resultado de uma máquina de guerra que se esgota. E enquanto a Rússia tenta compensar suas perdas com propaganda, a Ucrânia segue lutando, não apenas com armas, mas com a verdade. A cada dia fica mais evidente, não se trata apenas de território, mas de um conflito entre a luz e as sombras. De um lado, aqueles que defendem a liberdade, mesmo quando o mundo parece indiferente. Do outro, os que preferem as trevas da desinformação, onde a mentira é uma arma tão letal quanto um míssil. E a pergunta permanece: de que lado você está? Porque no fim, a história não julgará apenas os generais ou os políticos. Julgará todos nós, e a resposta que demos quando o mundo mais precisou de coragem. Mas não se enganem, o inimigo está mais próximo do que parece, e fingir que a situação é estável é um luxo que não podemos nos dar. Quando um soldado pode andar de camiseta e hastear uma bandeira, é sinal de que aquele pedaço de terra foi reconquistado, está sob controle. O resto? Não passa de ruído. Agora, o adversário avança com tudo, aproveitando a proximidade da linha de frente, onde a guerra se tornou um jogo de xadrez em alta velocidade. E nós? Observamos, analisamos, torcemos para que a dinâmica se mantenha a nosso favor. Enquanto isso, a realidade nas trincheiras russas é bem diferente do que pintam. Vídeos divulgados mostram soldados em condições desumanas, dias sem comida, bebendo água de poças lamacentas, cobertos por lonas improvisadas que mal os protegem do frio. Não há suprimentos, não há apoio. Só lama e fome, relata um deles. E o pior, esses relatos não são exceção. São a regra. O comando abandona seus homens à própria sorte, deixando feridos sem atendimento e unidades inteiras sem água ou munição. A cada quilômetro conquistado, o preço pago em vidas é altíssimo, e a conta não fecha. Os números não mentem.
Segundo análises independentes, o avanço russo nos últimos dias mal ultrapassa 7 quilômetros por semana, mesmo com um aumento de 35% nas tropas em campo. Isso não é progresso. É estagnação disfarçada de ofensiva. E as promessas de um ataque decisivo com superioridade esmagadora não passam de ilusões. Como bem apontou um analista militar, com que forças eles fariam isso? Suas unidades mecanizadas estão esgotadas, seus blindados reduzidos a sucata. Sobram homens, mas faltam meios. E sem meios o que resta é o sacrifício inútil de vidas em ataques frontais, onde cada metro conquistado custa mais do que vale. Enquanto isso, a Ucrânia inova onde outros só repetem erros. Um drone terrestre, o Ardal, percorreu 17 quilômetros sob fogo cerrado para resgatar soldados feridos, presos em território inimigo por semanas. 3 não puderam ser salvos, mas os demais voltaram para casa. Essa é a diferença entre quem luta com tecnologia e quem conta apenas com corpos descartáveis. E não é só no resgate. Drones de ataque agora caçam sistemas de defesa aérea russos, destruindo equipamentos avaliados em dezenas de milhões de dólares com precisão cirúrgica. Cada golpe desses não é apenas uma perda material para o inimigo. É um lembrete de que a guerra moderna não se vence com números, mas com inteligência. Mas a batalha não é só nas trincheiras. É também pela dignidade de quem defende o país. Hoje, soldados ucranianos enfrentam não apenas o fogo inimigo, mas a exaustão de meses sem descanso. Um projeto de lei propõe um sistema de rotação, 90 dias na linha de frente, seguidos de meses de recuperação. Uma ideia simples, mas revolucionária. Afinal, como esperar que um homem lute com o mesmo vigor no 100º dia de combate quanto no primeiro? A proposta, porém, esbarra em burocracia e resistência política. Enquanto isso, famílias clamam por respostas. Meu filho está há 1 ano sem ver a luz do sol, diz uma mãe. Eles não são máquinas. São pessoas. A verdade é que esta guerra não será decidida apenas por armas ou estratégias. Será decidida pela capacidade de um lado de se reinventar e do outro, de persistir nos mesmos erros. De um lado, a inovação, a resiliência, a vontade de proteger cada vida. Do outro, a repetição de táticas falidas, o desperdício de recursos, a indiferença com o sofrimento dos seus. E quando a poeira baixar, a história não perguntará quem tinha mais tanques ou mais soldados. Perguntará quem soube honrar o valor da vida humana, e quem a tratou como moeda de troca. A escolha, mais uma vez, está diante de nós. E o relógio não para. E o que vemos não é apenas uma guerra, mas um espetáculo grotesco de negligência e desumanidade. Enquanto alguns comandantes tratam seus soldados como peças descartáveis em um tabuleiro de xadrez sangrento, outros, aqueles que ainda têm voz, gritam por justiça, por dignidade, por um mínimo de respeito à vida que lhes foi roubada. Não são números em relatórios. São homens esgotados, feridos, traídos. Homens que depois de semanas sem comida, sem água, sem esperança, ainda encontram forças para gravar um último apelo. Um grito de revolta contra aqueles que os enviaram para a morte como se fossem lixo. E o que acontece quando esses homens finalmente conseguem voltar? Quando a guerra os cospe de volta quebrados e esquecidos? A resposta é ainda mais cruel. Hospitais que deveriam ser refúgios se transformam em labirintos burocráticos, onde documentos desaparecem, diagnósticos são falsificados e veteranos são jogados de volta às ruas sem tratamento, sem apoio, sem nada além de cicatrizes e a certeza de que, para o sistema, eles já não servem. Eu sobrevivi à linha de frente, mas vou morrer por causa da indiferença, diz um deles, e suas palavras não são um desabafo, mas uma sentença. Uma sentença contra um Estado que gasta fortunas em tanques e mísseis, mas não encontra um tostão para quem arriscou tudo em seu nome. E enquanto isso, nas estradas que deveriam ser rotas de solidariedade, a corrupção floresce como erva daninha. Homens que arriscam suas vidas para levar suprimentos ao fronte são extorquidos por policiais que veem em cada veículo adaptado uma oportunidade de lucro fácil. Pague ou perca a licença, dizem, como se a guerra fosse um negócio e a vida dos soldados, uma moeda de troca. Como se não bastasse o inimigo à frente, ainda precisassem enfrentar os abutres de farda que devoram até os restos do que deveria ser sagrado, a lealdade, o sacrifício, a honra. Mas há quem resista. Há quem, mesmo no meio do caos, ainda acredite que é possível fazer diferente. Há aqueles que, em vez de se curvar à lógica da podridão, escolhem expor a verdade, mesmo que isso signifique enfrentar ameaças, perseguições, o peso de uma máquina que prefere silenciar a admitir seus erros. São eles que filmam, que denunciam, que não deixam que os esquecidos sejam apagados da história.
Porque no fim das contas a guerra não se mede apenas em territórios conquistados ou perdidos. Ela se mede em vidas preservadas ou desperdiçadas. E quando o último tiro for disparado, quando as fronteiras forem traçadas de novo, uma pergunta ecoará mais alto do que todas as outras: quem lutou por algo maior do que si mesmo? E quem apenas usou a guerra como palco para sua própria crueldade? A resposta já está escrita. Resta saber se alguém terá coragem de lê-la. Porque a guerra não se vence apenas com decretos ou punições exemplares. Ela se perde quando os próprios soldados se tornam reféns de um sistema que os empurra para o abismo, e depois os abandona à própria sorte. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Imagine um jovem recrutado, convencido de que lutava por uma causa nobre, apenas para descobrir que ao questionar a ordem, ao duvidar do propósito, ao simplesmente não querer mais matar ou morrer, ele se torna um traidor. Não um traidor da pátria, mas um traidor do regime que o usou como peça descartável. Agora, com um simples carimbo de agente estrangeiro, sua carreira militar se transforma em cinzas. Não há tribunal, não há defesa, não há apelo. Apenas o silêncio forçado de quem sabe que se abrir a boca, será o próximo a desaparecer nas sombras do sistema. Mas o que realmente assusta não é a crueldade da medida, é a sua hipocrisia. Porque enquanto esses homens são expulsos da caserna por deslealdade, os verdadeiros criminosos de guerra continuam impunes, condecorados, promovidos. Enquanto um soldado é punido por questionar a matança, outro é aplaudido por estuprar, saquear e assassinar em nome de uma bandeira que já não representa nada além de sangue e mentiras. A disciplina que tanto se prega não é para proteger o povo, mas para proteger o poder. E o poder, quando se sente ameaçado, não hesita em devorar seus próprios filhos. E então vem a pergunta que ninguém ousa fazer em voz alta: se esses homens estão sendo expulsos por não quererem mais lutar, por que foram enviados para a guerra em primeiro lugar? Por que foram enganados com promessas de glória, quando na verdade eram apenas carne de canhão? Por que agora, quando tentam escapar, são tratados como inimigos, enquanto os verdadeiros inimigos, aqueles que os mandaram para a morte, continuam sentados em seus gabinetes, contando os corpos como se fossem números em um relatório? A resposta é simples, porque a guerra não é sobre vitória, é sobre controle. E o controle se mantém com medo, com punições arbitrárias, com a certeza de que se você ousar resistir, será esmagado. Mas há algo que nem o medo nem as punições podem apagar: a verdade. E a verdade é que cada soldado expulso, cada desertor, cada homem que se recusa a matar em nome de uma mentira é uma prova viva de que o sistema está ruindo. Porque quando até os próprios guerreiros começam a virar as costas, não há decreto que possa salvar o império da sua própria podridão. E enquanto isso, nas ruas, os monstros que a guerra fabricou continuam à solta. Homens que voltaram da frente não como heróis, mas como feras, bêbados violentos, incapazes de distinguir entre o inimigo e o próprio povo. Um deles, ex-combatente e embriagado, ameaça cortar gargantas como fazia na Ucrânia, enquanto o outro, um oficial condecorado, é revelado como o estuprador que aterrorizava sua própria cidade. E o mais assustador, eles não são exceções. São o produto natural de uma máquina de guerra que não se importa com quem destrói, desde que continue funcionando. A Rússia não é a primeira nação a descobrir que, quando se alimenta a besta da guerra, ela acaba devorando tudo, inclusive aqueles que a criaram. Mas talvez seja a primeira a fazer isso com tamanha arrogância, acreditando que pode controlar o monstro que libertou. Só que monstros não obedecem a decretos. Eles obedecem apenas à sua própria fome. E quando não há mais nada para devorar, eles se voltam contra seus mestres. A pergunta final, então, não é se esses homens serão expulsos da tropa. É se, quando a conta chegar, haverá alguém disposto a pagar por ela. Porque guerras não terminam quando as armas se calam. Elas terminam quando alguém tem a coragem de olhar nos olhos dos sobreviventes e assumir a responsabilidade pelo que fez. Até lá, o que resta é apenas o eco das mentiras, o cheiro de sangue seco e a certeza de que mais cedo ou mais tarde, a besta sempre cobra seu preço.